Ora viva, bom dia, minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem. Aqui um dia de cada vez, a gente aos pequenos, com boa garra, com Deus connosco e a gente chega lá, não é? Com amigos bons por perto também, porque a gente também, sem pessoas amigas, não somos nada. Que é assim mesmo, a gente sabe que há amigos e amigas, não é? Que são assim, mas também há amigos bons, não é? Amigos que gostam de ajudar, que estão sempre ali, dão-me uma força, e é assim mesmo. A gente vai tomar aqui um café, à nossa saúde, à saúde da gente todos, bora lá. Esse cafezinho é para todos vocês também. Sintam-se convidados aqui a tomar um café comigo. Ou chá, ou sumo. Agora tem a moda dos cafés gelados. Eu nunca bebi café gelado. Café gelado eu já bebi. É deixar ficar frio. Isso é sim. Mas com aquelas coisas nunca provei. Muito gostoso, muito bom o cafezinho. Minhas amigas, estamos aí ainda com o tempo bem tapado, bem nublado, até dar trevoadas para logo à tarde. Trevoadas e chuvas fortes. A gente não sabe, vamos ver se realmente é isso que vai fazer. Não sei. Eu sei que o tempo está um bocadinho úmido, porque está muito tapado de nuvens, sabem? Os Açores está muito carregado de nuvens, não está assim um céu destapado, está um calor abafado, um calor, não é igual ao calor de outubro, não, mas é aquele calor, mas não sei explicar, sabe, é como se fosse, vocês tirassem a comida do fogão, metessem numa marmita e metessem uma coisa de vidro por cima, ficasse aquilo tudo tapado de bafo, sabem? E depois quando vocês destapem vai o filme para cima. É parecido a isso. Gosto do verão, gosto do tempo quentinho, mas um tempo azul, destapado. Mas, olha, a gente não pode reclamar muito, é o tempo que a gente tem. Aqui nos Açores, há de vir dias bons ainda, manhãs ensolaradas, não é? Mas temos aí os marrins a cantar, as galinhas e os galos estão bem aqui, por volta das 6 horas da manhã estão a cantar. Aqui à volta ainda há alguns vizinhos que têm algumas galinhas e dá para ouvir, o que é tão bom, dá para recordar os tempos antigos, sabem? Até por acaso agora há bocadinho, eu estava falando com a Rita e a Rita estava falando comigo, e ela disse, mamãe, estive a ver umas fotos de roupas, estive a ver penteados e eu identifico-me tanto com os anos 80. Ela, acho tanta piada aqueles penteados que elas faziam, eu gosto muito. Ela disse que gostaria de, se pudesse, ter vivido, ter nascido, mas assim moça, nos anos 80. Eu disse, olha, paciência, e então cada pessoa tem a sua fase, não é? A idade que ela tem, só 22 anos, é aquela idade que dá em todos os jovens e jovens aquela volta à casa, aquela volta à família, aquele momento de querer viver perto da mãe e do pai. Sabem, há fases na nossa vida que a gente estão melhores do que outros. Por isso, às vezes, as pessoas que não são assim tão fortes de espírito têm muitas saudades do passado, têm muitas saudades de certos momentos que viveram na vida. E isto remete-me muito também, porque eu também sou uma pessoa que às vezes não convém viver no passado, mas as nossas recordações às vezes levam-nos a certos momentos. Porquê? Porque a gente vive num meio em que
cada vez mais somos atacados espiritualmente. Sabe, minhas amigas, a gente quer queira, quer não. Muitas pessoas podem acreditar, outras não, mas fica aí em aberto, não estou generalizando, nem estou criticando, nem estou falando de uma maneira que as pessoas pensem que eu é que tenho razão. Mas vivemos hoje em dia momentos que a gente cada vez mais vemos as invejas que os outros têm pelas nossas vidas. Minhas amigas, mesmo as pessoas que são ricas, pessoas milionárias, que a gente vê com aqueles carros, com aquelas mansões, sabe que a gente vê, há casas caríssimas, não é? Tanto carro à porta, tanta roupa, tanto relógio, tanta coisa, um botox, um enchimento a um lado, vai a um outro, vai do outro. Ai, minhas amigas, a gente não pode dizer que aquelas pessoas é que estão bem. A gente não sabe o coração delas. Elas até podem ter conquistado tudo a nível monetário e, portanto, os sentimentos. Será que elas estão concretizadas? Será que elas não sofrerem por quererem atingir aquele patamar da vida e elas trabalharam imenso, deixaram muita coisa para trás que não viverem, como certos futebolistas, certas atrizes, certas pessoas mais assim elevadas tiveram momentos que não viveram com a família. Muitos tiveram que estudar muitos anos em universidades, muitos tiveram que tirar muitos cursos, outros tiveram que ficar em escolas mais de 5 ou 6 anos para serem aperfeiçoadas a serem uma pessoa com um QI mais do que os outros. E vocês agora que botem as pessoas mais pobres, viverem com a família, tiverem a infância toda com a família. Quantas pessoas ricas não têm filhos que são cuidados por babysitters? Deixados em ATLs dias e dias. Porquê? Porque a mamãe e o papá têm que trabalhar, a mamãe e o papá têm que manter a vida assim. Não é? Quantas crianças não são criadas por avós, por causa da mamãe e o papá trabalhar? Claro que hoje em dia as coisas também estão caras, casas estão caras e estão que trabalhar para pagar as dívidas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero chegar a um ponto. Será que vale a pena a pessoa matar-se? Será que vale a pena a pessoa ficar estagnada, sem paciência para a família, para ter a família lá elevada, porque fulano está e ela também tem que estar? Será que as pessoas, muitas também não querem nada para o castanho e põem-se com inveja da vida dos outros? Será que isto tudo vale a pena? Será que a gente não importa, não é ser felizes por dentro? E deixar a vida dos outros em paz? Porque a vida dos outros, sabe, a gente não sabe por aquilo que eles estão a passar. E nós, hoje em dia, somos muito atacados espiritualmente, derivado a maus olhados, invejas, porque a vida não me corre bem a mim, corre aquela, mas assim ela está sempre para a frente. Porque há pessoas que não demonstrem o que estão a passar e a pessoa pensa que aquela pessoa vive às mil maravilhas e elas ficam com inveja. Minhas amigas, se a gente for ver a Bíblia e a palavra, a gente vai ver que não vale a pena a gente ter inveja dos outros. Por quê? Porque é que a gente não pode invejar a vida da outra? Porque é que a gente não pode ter o marido dela? Porque é que a gente não pode ter o carro que ela tem, a casa que ela tem, os filhos que ela tem, o trabalho que ela tem? Porque ela é ela, nós somos nós. Nós não somos iguais, nem por fora nem por dentro. Somos iguais a nível de sermos irmãos uns dos outros, a nível de Jesus Cristo, de Deus ser o nosso Pai. Temos que servir uns aos outros. Nós não podemos ter inveja, porque ninguém vive a vida do outro.
Cada pessoa, quando nasce de um pai diferente, de uma mãe diferente, nem mesmo os irmãos e irmãs podem ter as vidas iguais. Cada um, é como eu digo muitas vezes, a nossa vida é como um barco. Nós todos estamos dentro de uma barca. Se a gente for para... Pegamos num barco e vamos para esse oceano fora, o que é que a gente vai encontrar? Dias bons, dias com mais vento, que vamos chamar com o barco, dias de tempestade, dias de sol. É como as estações da vida. Há dias, como agora, já está uns 3 ou 4 dias, sempre tapado. Mas não quer dizer que não venham os dias ensolarados. Sabem? Nós todos passamos por isso. E quer dizer com isso é que não vale a pena a gente ter inveja da vida dos outros. A gente tem que deixar a vida do outro correr. Não vale a pena a gente querer a vida dela ou querer a vida dele. Porque não vamos conseguir. Por mais que tu trabalhes, por mais que tu fales, por mais que as pessoas queiram, não podem. Porque Deus só faz uma pessoa. Nem mesmo as pessoas que são gêmeas nascem na mesma hora. Tem sempre diferença de minutos a segundos. Há sempre uma característica nela que o outro não tem. Portanto, quem somos nós para querer ter a vida do outro? Isso é pecado. Não se pode ter. Por isso é que há essas batalhas espirituais, porque o demônio, o inimigo, coloca nas nossas cabeças isso. Para a gente querer, para a gente ter inveja, sabem? Para a gente ter essa vingança. Ai, tu não tens que vingar-te. Ai, não sei o quê. Ou tu ou aquele. Sabem? Isso é tudo uma questão de pensar. Isso é tudo uma questão de ensinamento. E Deus ensina-nos. E o Evangelho diário é bom por causa disso. Deus ensina-nos a viver. Deus ensina-nos a seguir em frente. As palavras dele, as palavras que Deus ensina, as palavras da maneira que Deus quer que a gente leve a vida. Sabem, minhas amigas? Tudo é isto. Portanto, nós temos que seguir e levar a vida um dia de cada vez. Sabem? Portanto, minhas amigas, eu estou falando assim porque outro dia uma senhora falou comigo no Messenger e disse que realmente a vida dela era muito observada por algumas pessoas, mesmo próprias da família, e muitas pessoas amigas. E ela via que a vida dela não ia para a frente, que havia sempre muita turbulência, derivada talvez essas batalhas espirituais. E eu quero dizer com isso que não vale a pena ir para certas partes para saber o que é que tem, porque daí trazem mais coisas para casa. Essas pessoas que dizem que são médios, que isso tudo, são pessoas que não vale a pena a gente ir. Porque a gente, em vez de meter uma coisa, mete outra em casa. O que a gente tem que ter dentro da nossa casa é amor ao próximo, honestos, pessoas que o que querem para os outros também querem para si. Aliás, o que querem para si também querem para os outros. Portanto, ter este carinho com o próximo, não querer fazer maldades, a partir daí, puxadas para dentro de casa, já começa o inimigo a afastar-se. Não falar mais coisas, ai, tu és assim, ai, o inimigo mete-se aqui dentro, não se diz nada disso. Diz o Senhor está aqui, o Senhor vai proteger a minha família, o Senhor está com a gente, vamos rezar, ou eu vou rezar pela minha família, eu vou pedir ao Senhor para que Ele abençoe, para que Ele retire o mal daqui de dentro, sabem? E não é de um momento para o outro. Isso tudo vem quando Jesus vê realmente que estás sendo leal por dentro. Porque Jesus sabe disso tudo, mas Jesus quer que tu perguntes.
que tu fales. Por isso é que eu digo que nós todos, uma vez na vida, temos o reencontro com Deus. Que é naquele dia que a gente pergunta o porquê. Senhor, porquê? Porquê que eu estou passando isso? Porquê que eu estou assim? Porquê que eu estou assado? Quando a gente realmente está no fim do poço. Porque daqui a uns tempos, agora não, mas daqui a um tempo mais para a frente, eu vou depois aqui também fazer um resumo e falar com vocês no exato momento em que eu me senti no fim do poço. E depois eu vou contar aqui a minha história, não agora, mas mais para a frente. Quando eu me senti preparada, eu vou contar essa história aqui para vocês. Portanto, minhas amigas, vamos ter fé com Deus, que isto tudo vai passar. Tudo passa. Tudo passa. E a gente tem que se colocar com quem nos fortalece a alma, o nosso amor próprio, a nossa dignidade, nós como mulheres, o que a gente espera, o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer para a nossa família, o que a gente quer para nós, ou deixar de reclamar, sabem, enfim, muitas coisas misturadas. E vocês vão ver depois, daqui a alguns dias, daqui a um mês ou uns dias, eu vou contar para vocês o meu testemunho, tá bom? Portanto, quando eu estiver assim bem preparada, eu falo com vocês. Vamos então tomar aqui o cafezinho. E depois eu gravo mais alguma coisinha aqui para vocês verem. Portanto, fiquem por aí e até já. Pronto, minhas amigas, bora lá aqui para o nosso evangelho diário, o nosso amigo e o nosso conselheiro aqui todos os dias. E hoje já é 11 de junho, quinta-feira. Faltam uns 3 minutos para as 8. A leitura está em Mateus 10, versículo do 7 ao 13. Primeiro, eu queria pedir a vocês para que nós rezássemos por uma família, cada ilha, de bem perto, aqui da minha casa, que rezassem, porque é que me diga, às vezes somos muito testados na nossa vida e às vezes as pessoas adoecem do nada, assim, febres, que dá muitas coisas a falhar dentro da nossa casa, algumas coisas que a gente fica sem perceber e que eu digo que é batalhas espirituais, como eu já falei há bocado. Batalha espiritual é uma coisa que a gente vê realmente quando há muita dor de cabeça. Não quer dizer que dor de cabeça não seja também de óculos ou outra coisa qualquer, mas muita dor de cabeça, coisas a partirem dentro da nossa casa, febres, uma coisa e outra, são batalhas espirituais. Somos atacados porque o inimigo quer destruir. Sabe, o inimigo veio para destruir, matar e roubar. E nós não podemos deixar isso. Portanto, é bom que a gente ponha Deus na nossa casa. Por mais devotos de Deus que a gente seja, às vezes são provações para ver realmente se a gente está com Deus ou se a gente desiste de estar com Deus. E isso a gente nunca pode desistir. Temos que combater sempre para a frente e sempre ter Deus na nossa casa. Por mais erros que a gente ouça, por mais estados, por mais coisas que a gente ouça dentro, nós estamos com luz. Nós somos seres de luz. Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Somos o templo do Senhor. Somos feitos à imagem de Deus. Portanto, é por Deus, é por boas obras, é por sermos seres de luz que nós temos que combater essas coisas do inimigo. E então, nada melhor que rezarmos isto pelos outros, e eu peço a vocês que orem muito por essa família que eu estou a falar aqui.
Vamos então aqui à nossa leitura de hoje. Disse Jesus aos seus apóstolos: Ide e anunciai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, lançai fora os demónios, dai de graça o que de graça recebestes. Não leveis nos vossos cintos nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos de quem há nela, de quem há nela digno de vos receber, e ficai aí até que vos retireis. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se não for digna, a vossa paz tornará para vós. E aqui diz assim também: se não quiserem ler este Evangelho, tem também o Evangelho de Mateus 5, versículo do 20 ao 26. Agora vamos para o resumo, que diz assim: São Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Na missionação com São Paulo, praticou aquilo que também eu sou chamado a fazer: ir em pobreza e de despreendimento, curar almas enfermas, dar de graça, transmitir a paz. A paz é fruto do Espírito Santo e é indispensável na bagagem do apóstolo evangelizador. Ninguém dá o que não tem, Senhor. Pacifica o meu coração, a fim de que eu possa transmitir paz aos outros. E é isso, minhas amigas, evangelizar, partilhar, é o que nós temos de bom, que é a gente estar em paz com Deus, a gente se quer o bem aos outros, a gente partilha a palavra, a boa fé, de querer ajudar, porque somos seres de luz. Minhas amigas, todos nós temos luz dentro da gente. Porquê? Porque temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é luz. É luz. Uma luz divina que Deus deixou dentro da gente. Porquê é que a gente está de ser cinzentos? Porquê é que a gente não pode ser luz uns para os outros? Em vez da gente ter teias de aranha na vista, em vez da gente ter raiva no coração, em vez da gente ter ciúmes da vida dos outros, porque é que a gente não vive em harmonia? Não é? Porque é que a gente não vive em amor com o outro? Porque é que a gente não quer para os outros o que a gente quer para a gente? Porque é que a gente, em vez de ver sempre os defeitos, nos outros não vê as qualidades? Se a gente reparar, a gente olha para o outro, a gente vê uma pessoa, mas a gente às vezes esquece que aquela pessoa é um ser humano, que aquela pessoa também tem o Espírito Santo dentro dela. Automaticamente, se eu tenho inveja daquela pessoa, eu tenho inveja de Deus, eu tenho inveja do Espírito Santo. Se eu também tenho o Espírito Santo, para que eu tenho inveja de outro Espírito Santo? Não pode. Então, a gente tem que ajudar, a gente tem que ser pessoas que temos que levar a paz para os outros. Se a gente quer paz na nossa casa, se a gente quer ter uma harmonia entre as pessoas, sabe? Porque aqui São Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé em Deus. Na missionação que ele teve com São Paulo, os dois
praticaram aquilo que também nós somos chamados a ter e a fazer. Ir em pobreza, curar as almas enfermas, ou seja, ir, evangelizar, distribuir a palavra, dar o que foi-nos dado. Se Deus dá-nos paz, a gente tem que dar paz aos outros. Se Jesus dá-nos luz, nós temos que dar luz. Porque é essa bagagem que Deus quer que a gente esteja, como o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo é evangelizador. A gente nunca dá o que não tem. Às vezes a gente teve assim, olha, aquela pessoa fala contigo, ela está falando o coração dela tem. A pessoa fala aquilo que tem, aquilo que sabe. Portanto, nós conhecemos uma pessoa através do falar. A gente sabe quando é que a pessoa é agressiva. A gente sabe quando a pessoa é da maneira que ela está falando. A gente já conhece o coração dela. Pacifico o meu coração a fim de que eu possa transmitir paz aos outros. Quando a gente tem paz em Deus, quando a gente tem fé e acredita que Jesus dá-nos luz, que a gente são seres de luz, que a gente pode ajudar os outros, não é? Pode servir aos outros. O que é que a gente quer mais? Sabem? Portanto, eu peço muito a todas as pessoas que ouçam essa leitura, experimentem a deixar para trás essa vingança que tem no coração. Experimenta deixar para trás toda a repugnância, todo o orgulho, toda a avareza que tens pelos outros, toda a inveja, soberba, sabem? Não queres ser mais do que os outros. Deixa-te ser da maneira que tu és, sabem? Mas que sejamos uns seres de luz, que sejamos seres e que a gente leve a paz para o coração dos outros. Um grande assim abraço, um ombro, um beijinho. Muita gente acredita que neste momento precisa de um grande beijinho, de um grande abraço de amizade. Porque até elas próprias não se entendem o porquê de estarem a passar o que estão a passar, o porquê de serem um pouco isto, porque todos nós somos. Sabe, eu estou falando aqui, mas todos nós somos. A gente tem que pensar, porque é que a gente às vezes só repugnante, não é? Porque é que a gente às vezes só queremos o nosso bem-estar? Nem sequer pensamos se o outro está precisando ou não. Porquê é que a gente só assim? Porque a gente veio do pecado. Apesar de Jesus ter vindo para nos salvar, nós continuamos porque nascemos do pecado. Sabem? A partir de Adão e Eva, nascemos todos do pecado. Mas Deus sabe disso tudo. E nós, cá na Terra, quando chegamos a conhecer a palavra, é porque Deus quer que tu mudes. Se tu estás a ouvir neste momento estas palavras e estás comigo desde há 5 anos para cá, é porque Deus quer que tu mudes de vida. Deus quer que tu sejas uma pessoa melhor a nível de alma, de consentimento, de espiritualidade. Porque não é só nós tratarmos do corpo físico, temos que tratar da alma e da mentalidade, da mente também. Vocês sabem que eu também estive aqui e veio abaixo muito depressa, mas também eu sei quando estou em baixo, eu peço muita ajuda a Deus, muito. E o Espírito Santo, eu também fiquei muito em baixo, porque quer queira, quer não, o império que
que a criei, não é? Que eu pensei em ter, em fazer, neste momento está em casa de outra família. E eu fiquei com uma bandeira clara, o Espírito Santo na mão, e como eu já disse, todos temos o Espírito Santo. Mas lá está, nós temos que deixar correr também por outras famílias, sabem? E isso também mexeu muito comigo. Mas eu sei que eu entendi que o Espírito Santo nós todos temos cá dentro do nosso coração, sabem? E Espírito a gente não vê, mas todos temos, sabem, minhas amigas? Por isso é muito bom partilhar, sabem, ajudar. Aqui fala, se a gente tiver paz e entrar num sítio e disser um bom dia, tudo bem, sermos assim, sempre bem dispostos, quer dizer que Deus está no nosso coração. E que as pessoas, quando a gente vai para um sítio, às vezes o ter de dizer bom dia àquela pessoa, salve-lhe o dia. Sabem? Salve o dia àquela pessoa. Por isso eu gosto muito e quero agradecer sempre ao Senhor por ter muitos seres de luz aqui, neste vídeo, neste canal, porque muitos comentários, vocês pensem, mas eu leio também muitos comentários aqui no YouTube, posso não responder, mas eu vejo no Messenger e aqui também, a desejar-me as melhores, que já, conto, disserem que já tinha uma carinha um pouco melhor. E com certeza, dia para dia, vamos todos, não só eu, mas vocês também, ficar melhores. Porquê? Porque temos luz dentro da gente. A gente vai entrar num sítio e encher tudo de luz. Já imaginarem, vocês com Deus no coração, entrar dentro de uma escola, entrar dentro do supermercado, entrar dentro de uma sala de qualquer coisa e ser aquela pessoa bem disposta, aquele ser de luz, que não querer mal aos outros. Vocês estão entrando ali porque são honestos, assim, estão tão em paz consigo próprias, que a vossa luz, as pessoas vão olhar para vocês do nada. E as pessoas vão para casa e vão se perguntar, aquela pessoa hoje está especial. Porquê? Deus no coração. Sabem? As pessoas que estão Deus no coração e estão em paz, até toda a gente quer estar ali ao pé dela. Porque sente uma paz, sabem? E isso faz com que nós gostamos de estar ali, naquele momento. Portanto, minhas amigas, Deus está à frente convosco. Portanto, estejam em paz. E Deus está dizendo, ide vocês também. Levai a palavra, evangelizem e curem. Tem muita gente aí à espera de ser curada, de ser puxada para o Evangelho, de ser puxada para a palavra do Senhor. Não é tão bom? É muito bom. Portanto, vamos beber aqui o resto de café e agradecer. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que nos dás, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas famílias, as nossas vidas, os nossos pertences, que seja tudo consagrado a Ti, Senhor. Que olhes por tudo, Senhor, cobre com o Teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamento que as pessoas fizerem, que as pessoas todas com o Teu manto, pessoas que vão fazer cirurgia, pós-cirúrgico, pessoas com problemas de família, pessoas com depressão, pessoas desanimadas, pessoas que sentem muita confusão, não sabem o que é que vão pensar, o que é que vão decidir, o que é que vão escolher, papéis de imigração, papéis de compra e venda, papéis de muitos outros assuntos, que o Senhor cubra com o seu manto sempre e que faça sempre o que é melhor para todos, como sempre, porque Jesus quer o melhor de todos e para todos. Que o Senhor tenha sempre muita compaixão de nós, não é? Muita misericórdia
e que realmente dê sempre luz a nós, aos nossos corações, para que cada vez, dia após dia, nós consigamos ir em frente com luz da presença de Deus nas nossas vidas. Amém. E pronto, chegamos a mais um final de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser.